Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Reinaldo e eu quero te contar essa história com toda a riqueza de detalhes, porque ela é muito, mas muito interessante. Queria que as pessoas ficassem atentas. Ok, Reinaldo? Tá tudo prontinho. Só que antes de eu começar a tua história, Reinaldo, queria fazer um convite para você que me acompanha, para que você se torne membro aqui do canal. Logo abaixo desse vídeo do Reinaldo, dessa história do Reinaldo, História da Meia-Noite, você pode clicar no botão e optar em ser membro do nosso canal. Vai valer a pena. Você terá privilégios bastante especiais. Ô Paulinho, e se eu não quiser ser membro? Problema nenhum. Você vai continuar tendo tudo que sempre teve aqui no canal. Agora quem quiser ser membro vai ter privilégios especiais. Ok? Vamos à sua história, Reinaldo? Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo começa com uma necessidade minha e de meu pai. A nossa família resolveu se mudar por uma cidade que fica no interior de Minas Gerais. Necessidade do meu pai. Ele tinha se transferido do emprego de Belo Horizonte para lá. Minha necessidade, eu estava louco, mais louco para fazer a UFLA. A UFLA é uma universidade federal que ficava bem pertinho dessa cidade. Então eu tinha loucura para fazer a UFLA. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Nós nos mudamos para lá, para essa cidade. De cara, na chegada assim da cidade, eu adorei a cidade. O caminhão de mudança veio carregadaço. Eu temia até que aquilo tudo não coubesse na nossa nova casa. Mas a casa era bem mais ampla do que eu poderia imaginar. Coube tudo e por volta de umas 4 horas da tarde, o caminhão já não tinha mais o que fazer. Porque ele estava totalmente vazio e ainda tinha muito espaço na casa. Chegamos à nova casa. Aí foi uma sessão de fotografia, aquela coisa, né? De estar chegando num novo lugar, novo local, nova cidade. Foi tudo uma delícia. Naquele mesmo dia que nós chegamos, por volta mais ou menos de umas 6:30 da tarde, quem chegou à cidade foi Ana Clara, a minha namorada. Ela veio para me dar uma força. Namorada é para essas coisas, né? Eu estava mudando, eu tinha saído de uma capital, morando na cidade do interior, e ela veio para me dar uma força, veio me visitar e conhecer a nossa nova residência. Ela, a Ana Clara, achou a cidade maravilhosa. Aproveitou, inclusive, um pouquinho lá do comércio local, né? Eu saí com ela, o que a gente encontrou aberto a gente ainda visitou. Era aquela coisa de pesquisar, explorar o novo território. À noite, como em casa eu não ia ter o que comer, porque a gente tinha acabado de chegar com a mudança,
fomos a um restaurante local e desfrutamos de uma deliciosa pizza. É muito interessante porque a pizza lá é servida num barquinho de papel. É diferente. A pizza nesse restaurante, ela vem servida num barquinho de papel. Nossa, criançada quando vai lá adora. A molecada quando vai lá adora. Fica até como ideia para donos de pizzarias por esse Brasil afora. Então, na minha ida com a Ana Clara para esse restaurante, ficamos lá, admiramos o barquinho de papel. Quando nós voltamos para a nossa nova casa, na verdade a minha nova casa, já era por volta de quase 1h da manhã, 00:40, quando nós entramos no portão. Adentramos em total silêncio na residência, o pessoal já estava descansando, o pessoal estava cansado, né? Eu digo a turma da minha família. Abri a porta da sala e caminhamos pelo interior da casa completamente escura. A casa estava escura. Tudo no maior silêncio possível. A Ana Clara ficou na sala à procura das suas roupas de dormir para se trocar. E ela iria dormir lá na sala por causa do conservadorismo do meu pai e da minha mãe. Eles não admitiam ainda que eu dormisse com a minha namorada, por exemplo, no meu quarto. Então, eu sempre fui muito respeitador. A casa pertence a meu pai e minha mãe. Então, a Ana Clara ia dormir lá na sala. Enquanto isso, eu caminhei sozinho em direção ao meu quarto, a fim de igualmente trocar, né? Colocar uma roupinha mais leve, coisa e tal, para poder dormir. Repentinamente, eis que eu escuto um barulho de panelas caindo no interior da cozinha. O silêncio era total do ambiente e aquilo fez com que eu me assustasse. Amor, eu perguntei assim em voz alta. Não obtive respostas. Caminhei em direção à porta do quarto e gritei: amor, oi! Agora ela me ouviu e respondeu a Ana Clara. Para minha surpresa, ela estava na sala, né, onde ela tinha ficado. Oi! E eu vi que ela não estava na cozinha. Eu digo surpresa por isso, porque o barulho de panela tinha vindo da cozinha. Mas ela estava na sala ainda, onde eu tinha deixado. Então eu fiz a pergunta meio que imaginando a resposta. Amor, foi você que derrubou as panelas? Eu perguntei mesmo já sabendo que a resposta era negativa. Não, eu achei que fosse você, Reinaldo, me respondeu Ana Clara. Senti em sua voz um leve sentimento de medo. Mesmo com um receio, eu caminhei até na direção do interruptor da sala principal. A luz dessa sala, quando eu acendesse, iria clarear a cozinha, porque a divisória entre ambas era um balcão de pouco mais de 1,5 metro de altura. E assim ocorreu. Acendi a luz e essa iluminou a cozinha. Todavia, naquele instante, visualizei momentaneamente aquilo que seria o meu maior pesadelo e o motivo pelo qual eu hoje estou aqui te escrevendo. De repente eu vi ela. Eu vou chamá-la de ela, por não ter inclusive outra definição melhor para chamá-la. Poderia ser fantasma, poderia ser monstro, poderia ser capeta, qualquer coisa. Mas eu acho que se eu disser ela, define melhor tudo. A verdade é que assim que eu acendi a luz momentaneamente, eu a vi antes dela se dissipar. Ao visualizá-la, eu soltei um grito abafado, tamanho susto. Fiquei ali, paralisado. O que é um grito abafado? Ai, sabe, eu até não gritei alto para não assustar a Ana. A Ana Clara, minha namorada. Ai, um grito assim, para dentro, abafado. Mas mesmo assim a Ana ouviu. Lógico, de noite ela escutou. Eu fiz um ai, de susto, de medo. A Ana veio ao meu encontro. Descobriu o que era? Eu respondi para ela, eu não sei, eu acho que um bicho eu acho. Não deu para ver direito, Ana. Eu respondi acordando da minha paralisia, porque eu fiquei meio que paralisado. Porque eu a vi. Eu não quis contar para a Ana Clara, a respeito dela, da visão que eu tinha tido.
mas era certeza que aquele acontecimento mudaria por completo a minha vida. Naquela noite, impressionado com o que eu tinha visto, eu não consegui dormir. Apenas fiquei com o rosto dela na minha mente, daquilo que eu tinha visto. Aquele rosto humano, aquele olhar demoníaco. E qualquer barulho na casa me acordava. O móvel estralando, a gente ia acabar de mudar. Então você sabe, a madeira ela tem aquela acomodação natural. Normal, em lugar quente como aquele, que móveis estralem. Meu irmão acordando para ir ao banheiro, qualquer barulho. Meu pai roncando no seu quarto, qualquer barulho mesmo, me assustava. Os dias se passaram desde a aparição dela naquela noite, a primeira noite nossa na casa, a noite de sábado, a noite da mudança. A priori, foi a sua primeira e única aparição em minha casa, em minha residência. A Ana Clara, a minha namorada, chegou no domingo. Ela voltou, ela foi embora para a casa dela. Ela morava na capital, Belo Horizonte. E eu continuei a viver a minha vida naturalmente ali. 2 semanas voaram, mas passaram feito um raio. Ela não apareceu novamente desde que eu tinha visto pela primeira vez. Então eu comecei até a esquecê-la, inclusive com o meu novo dia a dia na nova cidade. Entretanto, depois de mais ou menos essas 2 semanas, na quarta-feira da 3ª semana, eu estava descansando em casa. Meus irmãos tinham saído cedo. Um deles vendo e fazendo entrevista para um novo trabalho, inclusive numa cidade vizinha nossa. Eu, deitado no sofá assistindo TV, quando de repente eu ouvi um barulho oriundo do interior do meu quarto. Eu levantei num só pulo. Quando eu escutei aquele barulho no interior do meu quarto, meu coração começou a pulsar de maneira rápida e violenta no peito. Caminhei vagarosamente em direção ao meu quarto, pé ante pé. O barulho aumentava à medida que eu chegava próximo. Com o coração quase pulando no peito, eu virei em direção à porta do meu quarto e fiquei sobressaltado, porque de novo era ela. Era ela. Ela se encontrava dentro do meu quarto, à frente do meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa se encontrava aberto. Ela estava jogando as minhas roupas no chão. Ela olhou para mim com aqueles olhos demoníacos, enquanto eu me encontrava completamente paralisado e tomado pelo terror. Eu não conseguia fazer absolutamente nada e nem falar nada, mas ela sim. Olá, disse ela. Olá, com uma voz arrastada e sombria. Os pelos do meu pescoço, dos meus braços, do meu corpo eriçaram instantaneamente. Senti um terror que nunca senti antes. Ela estava conversando comigo. Andei para trás lentamente sem deixar de fixar o olhar nela, só parando quando eu esbarrei as minhas costas na parede logo atrás de mim e perguntei para ela, com medo, óbvio: o que você quer comigo? O que você quer comigo? Eu perguntei. Eu não queria ouvir a voz dela novamente. Eu sentia o terror existente na sua voz. Foi a pior sensação já vivida por mim até hoje. Então ela respondeu, quando eu perguntei o que você quer de mim, ela respondeu numa palavra só, e que significava tudo: você. Você. Ela respondeu. Eu me congelei no mesmo instante. Ela estava dizendo que queria a mim. Meus braços começaram a tremer involuntariamente. Como assim eu? Essa pergunta começou a martelar continuamente no interior da minha mente. Meu Deus, como assim? Como assim?
Repentinamente, eis que eu escuto a porta da sala abrir. Senti o coração apertar no peito, mas aliviei quando escutei meus pais conversando animadamente. Disfarcei o que estava acontecendo e saí da frente do meu quarto. Percebi o vazio. Meus pais encontraram comigo e começaram a conversar comigo. Eu fingi interesse, fingi até que eu estava rindo do que eles estavam rindo. Dentro de mim, no entanto, uma dúvida martelava continuamente no meu âmago. Meu Deus, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Eu me lembro que eu olhei, aquele dia era 8 de agosto, um dia para mudar minha vida. Desde então, as aparições dela passaram a ser frequentes. Eu passei a vê-la diariamente e praticamente de dia e de noite, sozinho principalmente. Ela sempre se encontrava no meu quarto ou nos seus arredores. Eu passei a evitar ficar dentro de casa o máximo de tempo possível. Eu queria ficar o tempo todo na rua ou do lado de fora da residência. Apenas adentrava em casa ao escurecer. Caso eu estivesse na rua, eu fazia a maior onda lá fora. Até para comer, eu às vezes queria evitar fazer refeições em casa. Eu queria trocar de quarto, mas também eu ficava com pena da pessoa que pudesse ocupá-lo, meus irmãos ou qualquer pessoa que pudesse ir para aquele lugar. Então eu passei a ficar arredio mais do que isso, eu passei a ficar agressivo. Meus pais estranharam meu comportamento. Acreditaram que foi devido à mudança para a nova cidade. Você está sentindo falta da Ana Clara? Da sua namorada, é isso? Não, pai, não, tá tudo bem. Não, mãe, qualquer coisa não vai ficar infeliz aqui. Você pode voltar para Belo Horizonte. É que você tem seus interesses na UFLA. Era a Universidade Federal que eu queria cursar. Era tão pertinho ali. Eu não queria ir embora. Mas, ao mesmo tempo, eu talvez visse isso como alternativa. Eu queria, na verdade, que ela fosse embora. Somente isso. A minha paz voltaria. Alguém haverá de dizer, mas por que você não se abriu? Com teu pai, com tua mãe, com os teus irmãos? Eu estava envergonhado. Eu não tinha sido criado para isso. Eu havia tido um outro tipo de educação. Eu não acreditava nessas coisas. Os dias foram passando como as águas passam sobre uma ponte. Ana Clara, minha namorada, voltou a me visitar no meio daquele mês. Os meus pais ligaram para ela, avisando: Ana, Reinaldo tá estranho, acho que ele tá sentindo a sua falta, vem para cá. Ela começou, era uma distância boa de BH até lá, mas ela começou a vir. Ela veio até na tentativa de me acalmar, de me fazer mudar o comportamento. Porém, o que ocorreu não me fez acalmar, pelo contrário, piorou a minha angústia. Era sábado. Meus pais e os meus irmãos tinham saído. Fiquei sozinho de novo. Ana Clara estava comigo, a minha namorada. Assistíamos deitados no sofá um engraçado filme de comédia. Eu evitava filme que não fosse de comédia, até para me sentir assim, distraindo-me, rindo. Só que num dado momento, eu e a Ana Clara, nós começamos a nos beijar ardentemente. Você sabe como é que é casal. Não tinha ninguém em casa. Nós jovens. Quer dizer, eu me considerava muito jovem ainda. Afinal de contas, eu ainda sonhava fazer aquela universidade. Eu tinha, à época, 27 anos, quer dizer, um garoto. A minha namorada mais jovem do que eu.
Se eu tinha 27, ela estava chegando aos 24 anos. Em um dado momento, nós começamos a nos beijar ardentemente, depois de troca de olhares românticos. Aquela coisa da juventude. Ficamos ali no sofá, sobre o sofá. De repente, eu começo a fazer carinho assim na Ana Clara. A Ana Clara começou a fazer carinho em mim. Até que eu fitei o rosto da Ana Clara. Todavia me assustei. Meu coração foi à boca. Eu dei um grito abafado como aquele que eu dei naquela primeira noite. Ai, eu levei um susto. Ai, me afastei tão atrapalhadamente que cheguei a cair no chão. Que foi? Perguntou uma assustada Ana Clara, minha namorada. Que foi, Reinaldo? Eu tinha visto ela de novo. Por um momento, eu tinha visto ela de novo. Fiquei desesperado. Mas desesperada também nesse dia ficou a Ana Clara, minha namorada, perguntando o que aconteceu. E ela tinha toda a razão de perguntar, até apavorada: mas o que foi, Reinaldo? O que aconteceu? Por que você agiu dessa forma? Ela percebeu a minha cara de assustado. O que eu deveria responder a ela? Que eu a tinha visto? Seria taxado como louco? Caramba, eu era um cara que já tinha feito inclusive uma faculdade. Eu estava pensando em entrar na UFLA, universidade. Será que esse cara ficou louco de tanto estudar? Porque eu estava me dedicando para isso. Tentei bolar alguma resposta convincente, mas não consegui. Nem pensar resposta diferente, nem falar, de tão paralisado que eu estava. A Ana Clara, a minha namorada, percebeu que eu estava tremendo e com um semblante amedrontado. E ela saiu do sofá, assim, ficou de pé. Eu continuei sentado, mas ela me abraçou, me consolando. E eu falei: vamos sair. Vamos sair, Ana. Vamos sair. A Ana imediatamente foi atrás de uma roupa, se trocou. Ela viu que eu estava apavorado. E ela saiu. Saiu comigo. Eu nem trocava palavras com ela neste momento. Coitada, ela estava assustada. Caminhamos por uma praça chamada Praça Doutor Augusto de Lima. A praça ficava praticamente no centro da rua, cercada de asfalto pelos lados, mas essa praça é bastante arborizada. A sua entrada é cercada pelos dois lados por palmeiras imperiais. Ali tem vários bares e restaurantes. Fomos a um deles. Ficamos lá até por volta de umas 11 horas da noite. Quando subimos, era longe de casa. Eu não arriscaria atravessar uma boa parcela da cidade de madrugada. Chegamos à minha casa, de volta, eu ainda assustado. Assistimos um pouco de TV, só que desta vez a casa já estava com seus demais moradores. Assistimos a TV junto com meus pais, meus irmãos já tinham chegado. Num determinado momento eu acordei. Acendi a luz do meu quarto, fui ao banheiro. Quando eu saí do recinto, escutei um barulho oriundo do interior da sala. Parecia um objeto batendo de um lado para o outro. Ana Clara? Eu perguntei num tom de voz mínimo, baixinho, para não assustar a casa. Ana Clara? Não obtive resposta da minha namorada. Com passos vacilantes e lentos, eu caminhei até o local. Ao visualizar toda a cena, fiquei em sobressalto. Ela, a mulher, a moça, ela estava empurrando a minha namorada, fazendo com que ela batesse a cabeça nas laterais do sofá. Só que a Ana não acordava. E ela fazia com que a Ana batesse a cabeça nas laterais do sofá. E a Ana não acordava. Então eu olhei para aquela coisa, eu olhei para ela e perguntei: o que você está fazendo? Eu perguntei com receio de novo da resposta, mas eu não poderia deixá-la, sei lá o que ela ia fazer com a minha namorada. Ela virou-se para mim novamente, mostrando-me o seu olhar assustador e demoníaco. Seu semblante estava furioso. Você é meu. Você é meu e não dela. Você é meu. Só meu. Ela me respondeu isso, gelando a minha espinha.
não apenas pela voz demoníaca, mas pelas palavras proferidas por ela, eu estagnei no local. Como assim? Você é meu. Eu não pertenço a ela. Ela me quer? Como assim? Eu tinha que acordar, Ana Clara. Ela desapareceu. Na medida em que eu dei passos decididos no encontro da Ana, ela desapareceu. A Ana acordou. Oi, que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você não tá sentindo nada? Não, nada. Por quê? Eu tinha medo de contar para minha namorada a cena que eu havia assistido. Ela batendo a cabeça da Ana numa lateral e outra do sofá. Só que dessa noite eu não podia deixar passar. Ana, você vai me ouvir? É tudo que eu quero. Eu tô aqui para te escutar, Reinaldo. O que está acontecendo com você? Ana, presta atenção. Tem uma mulher. Ela é bonita. Ela é bonita não, ela é linda. Ela é maravilhosa. Só que ela tem um olhar assustador, demoníaco. E uma voz horripilante. Uma voz que transmite todo o terror. Essa mulher já apareceu para mim várias vezes aqui na casa. E eu acordei com um barulho. E quando eu vim verificar na sala o que era o barulho, era a sua cabeça que estava batendo numa lateral e noutra do sofá. Era ela fazendo isso com a sua cabeça. Para com isso, Reinaldo. Eu não senti nada, mas eu vi. Amor, me ajuda. Eu estou com vergonha de falar sobre esse assunto com os meus pais, com os meus irmãos. Mas você confia em mim. Reinaldo, será que você está bem? Será que você não está... Não, eu não estou absolutamente nada. Você não está exagerando nesse estudo para entrar na UFLA? Não, eu não estou exagerando em estudo nenhum. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, Ana, me ajuda. E foi aí que, graças a esse pedido de socorro, a Ana me levou consigo para Belo Horizonte. Lá ela conhecia uma pessoa que mexia com esse tipo de assunto, de uma religião que trata desse assunto. E o que nós ficamos sabendo em BH foi estarrecedor. Estarrecedor. Num passado, 50 anos passados, a casa tinha um outro formato, mas naquela casa, uma moça tirou a sua própria vida depois de ter perdido o seu noivo. Esse seu noivo foi embora com uma mineira daquela cidade para a cidade do Rio de Janeiro. E ela, não se conformando com o fim do romance, deu cabo à sua própria vida. E essa pessoa espírita detectou. Era aquela alma penada que via em mim. Ela tinha comigo uma sintonia tal que ela queria a minha presença. E ela se sentia incomodada em saber que eu tinha uma namorada. Trouxemos essa pessoa de Belo Horizonte lá para a nossa cidade. Ela fez lá uma sessão, meus pais autorizaram, meus irmãos idem, todo mundo me respeitou. E graças a Deus, essa alma, esse espírito acabou encontrando o seu caminho. Ela era uma mulher linda. Descrevendo-a, uma morena com os cabelos anelados, bonitos, lábios grossos, os olhos verdes. Só que esses olhos verdes, apesar de lindos, eles eram diabólicos. E a voz estava
completamente transformada noutra coisa que assustava. Por isso tudo era tão apavorante, tudo era tão assustador. Foi aí que nós, com a ajuda dessa pessoa de BH, conseguimos resolver tudo. A paz voltou a reinar naquela casa que meus pais tinham comprado. Olha o problema, olha a questão. Não é que morávamos ali de aluguel. Meus pais tinham comprado. Eu acabei sendo aprovado na UFLA. Acabei fazendo lá o meu curso tão sonhado de engenharia civil. Hoje, casado com a Ana Clara, eu e ela estamos juntos aqui escrevendo para o teu programa. Sem mudar nenhuma vírgula sobre tudo o que aconteceu. Mas se não fosse a Ana, eu não sei se eu teria tido ideia, força para sair daquela situação. E, sinceramente, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque, de acordo com o que me explicou essa pessoa espírita de Belo Horizonte, aquela moça, ela me queria para ela. Segundo ele me explicou, ela me levaria à morte, para que eu, estando do outro lado do mistério, pudesse encontrar-me com ela. E ela poderia se encontrar comigo. Quer dizer, eu iria morrer. De que forma, de que jeito, não sei. Eu não entendo dessas coisas. Mas eu fiquei muito assustado com tudo. Hoje, graças a Deus, tudo foi superado. Você gostou da história? Né? Se gostou, manda aí o teu joinha. Aproveita, se inscreva aqui no canal. E se não for pedir muito, entre você também para ser membro do nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda.